Bem, onde isto chegou, os espanhóis e portugueses a falarem de árbitros nomeados pelo Sr. Rossetti, que esta semana esteve nas bocas de todo o mundo. Olha, também está no comunicado do Futebol Clube do Porto. François Letizia. Há aqui várias curiosidades. Primeira curiosidade, esteve na eliminação do Benfica o ano passado, no último jogo da Liga dos Campeões. Barcelona 3, Benfica 1. Nada de especial. Esteve na eliminação do Porto na Liga Europa. Roma 3, Porto 2. Ou seja, ele, a época passada, esteve na eliminação de duas equipas portuguesas no último jogo. Mas sabes, esteve na vitória histórica, sabes de quem? Do Benfica. No Mundial de Clubes sobre o Bayern de Munique, 1-0. Uma vitória histórica do Benfica sobre o Mundial de Clubes. É o árbitro, há poucos, que apitaram 6 jogos em 8 jornadas, e ele é um destes. Portanto, é um árbitro da confiança da UEFA. No Mundial apitou 3 jogos. Eu estive a ver aqui algumas coisas sobre o seu... nos últimos 3 jogos do Real Madrid, o Real Madrid perdeu 2 e empatou 1. Não deixa de ser curioso. Aliás, também teve na eliminação do Real Madrid a época passada. Real Madrid 1, Arsenal 2. Acabou 1-5. Não sei se estás recordada essa eliminatória. Ou seja, ele teve na eliminação do Benfica, do Porto e do Real Madrid a época passada. E este ano teve um desempenho horrível quando foi à Arábia Saudita. Sabes o que é que este senhor apitou? Al Hilal Al Nassr. Primeiro com segundo. Na altura era segundo com primeiro. Era o Al Nassr que estava à frente e o Al Hilal em segundo. Ganhou o Al Hilal com 3-1. Estavam a 1, expulso um jogador do Al Nassr. Fez um desempenho miserável. Se eu acho que é por isso que o Benfica vai deixar de ganhar ou o Real Madrid vai deixar de ganhar, não. É um dos árbitros mais, vou dizer, mais valorizados por Roberto Rossetti. Espero que faça uma boa arbitragem. Perceba a preocupação da imprensa de Madrid, porque chamou-lhe árbitro com pedigree. Vejam lá. Ontem o Bruno dizia aqui à noite com muita graça, às vezes há cães com pedigree que também se lançam aos donos. E, portanto, vamos aguardar com serenidade e esperar que Letizia esteja à altura dos acontecimentos. A imprensa espanhola recordava a humilhação do outro dia, por causa da ausência, dizem eles, e eu concordo, de falta do Bellingham sobre o Oshnes. Mas já estava 3-2, era o último lance do jogo. O Real já não ia. Já não ia aos 8 primeiros, que era aquele que queria. Sim. Já não ia aos 8 primeiros. E, portanto, depois aconteceu aquela coisa mágica do gol do Trabino. E, portanto, a pressão. O Real passou ontem a primeira da Liga Espanhola, ontem à noite, sem jogar. E, portanto, creio que o Benfica tem que ter muito mais cuidado do que teve. Nem é cuidado, mas tem que estar muito mais atento do que esteve no outro dia. Este Real está mais forte, não podia deixar de ser. E estes jogadores que podem, de vez em quando, estarem aliados quando chega a estes jogos, jogam mais. Não há outra forma de dizer. E eles mudaram o sistema, passaram a jogar em 4-4-2 de losango, e creio que Mourinho sabe melhor disso do que ninguém. Estou muito curioso em perceber como é que o Mourinho vai jogar e com que jogadores vai jogar. E Pedro, muito rapidamente, antes de avançarmos, nos Jogos Europeus é normal, não é? Não sei se é normal, que as equipas grandes, tal como acontece nos campeonatos, as equipas grandes acabam por ser beneficiadas mais vezes pelos árbitros, que acontece também lá fora, e infelizmente para as equipas portuguesas não temos o estatuto lá fora que têm clubes como o Real Madrid. Parece-te que hoje há este risco, em caso de dúvida, se o jogo estiver para ser um jogo para 0-0, por exemplo, ontem o Pavlidis falava de que era um resultado interessantíssimo para o Benfica, esse 0-0. Achas que nesse caso o Benfica tem essa preocupação extra de ser a equipa pequena, e entenda-se lá em casa pequena, entre aspas? Para os árbitros europeus eu tenho a mesma premissa dos árbitros portugueses. Antes dos jogos, acredito em todos. E depois acredito no erro, porque o erro faz parte. Agora, por isso é que temos VAR, e eu sou um apoiante indefetível do VAR e do claro e óbvio, que agora é o linguajar dos dirigentes esportivos portugueses, é o claro e óbvio. Isto agora que interessa é o claro e óbvio.
Não é se está bem, se está mal, é o claro e óbvio. Isso é que interessa. E, portanto, à tua pergunta, não. O Benfica tem que jogar ao nível do que jogou frente ao Real Madrid no outro dia, ao nível do que jogou frente ao Nápoles no outro dia, e se o fizer estará mais pronto de deixar a eliminatória em aberto. Muito bem, vamos avançar para outro tema que marca a semana. O assessor de imprensa do Benfica, Gonçalo Guimarães, agrediu e ameaçou o nosso jornalista Gustavo Lourenço. A ameaça aconteceu durante o treino de ontem no Seixal. Vamos ver o momento. Bom dia. Não vais tentar falar com nenhum jogador, não? Eu? Gustavo, e durante o treino. E tu não vais tentar bater outra vez, não é? É só para saber. Não, vou às vezes que forem necessárias. Pronto. Então, para a próxima fica registado em direto. Se tu voltar, à vontade, Tá bom, pode então. ficar. Tá bom. Pode ficar. É o que faltava. Tenham respeito, pá. Tu tens respeito pelo nosso trabalho Não também. tenham respeito vocês pelo trabalho dos outros, está bem? O mínimo, ao menos, o mínimo. Como chama? Bom, vamos lá, dados sobre o treino. Esta ameaça do assessor do Benfica, Gonçalo Guimarães, acontece depois, no pleno exercício dos direitos que têm os jornalistas, o Gustavo Lourenço ter questionado jogadores do Benfica em espaços públicos sobre assuntos relacionados com o Benfica. Vai ser apresentada agora uma queixa-crime contra o assessor do Benfica. Pedro, o Benfica devia ter dito alguma coisa até depois de termos mostrado estas imagens e ontem à noite passaram na CMTV. Deveria já haver uma reação pública do Benfica? Várias coisas sobre isso e declaração de interesses. Eu sei que o Gonçalo foi muitos anos jornalista, o atual assessor de imprensa do Benfica na área do futebol profissional. Depois esteve muitos anos na Liga e creio que recentemente esteve meia dúzia de meses na Federação Portuguesa de Futebol antes de ingressar e substituir o Ricardo Lemos como assessor de imprensa. Não o conheço, creio que terei trocado palavra com ele 2 ou 3 vezes na vida. Conheço daqui o Gustavo, que é um jovem jornalista emergente, antigo futebolista, vê lá tu, e portanto fiquei surpreendido E se me porque não tinha... permites, um grande jornalista já, Sim, apesar de ter ainda ser novo. O Gustavo está, se os telespectadores do Now e da CMTV nos acompanham, sabe que o Gustavo está recentemente nos grandes acontecimentos e, portanto, por alguma razão é um belo repórter. Grande ingenuidade do assessor de imprensa do Benfica. Acho que até é de uma coisa que não consigo conceber. A atitude é uma coisa, a ingenuidade é outra, perante testemunhas. E eu quero aqui recordar outra coisa. Eu percebi que a Média Livre ia apresentar, e está aqui escrito em baixo, queixa-crime, após as ameaças reiteradas, que estão gravadas, mas aquilo era um espaço UEFA. Aqueles 15 minutos eram um espaço UEFA. Não era um espaço do Sport Lisboa e Benfica, nem era do Sporting ou do Porto, era um espaço UEFA. Admites que a própria UEFA se possa pronunciar? Tem que fazê-lo. Ou deve pronunciar-se? Deve pronunciar sobre isso, não deve pôr a cabeça debaixo da areia. Há delegados aos jogos, há delegados para acompanhar a comunicação social e, portanto, já deve saber disto. A menos que eles tenham ido, como às vezes acontece, para bons restaurantes na véspera e depois vão fazer umas passeatas noturnas em Lisboa, que acontece com muito boa gente. E, portanto, primeiro, aquilo era um espaço UEFA, acho que ninguém ainda disse isto. Aqueles 15 minutos eram um espaço UEFA. Segundo, o CNID. Estão leste numas coisas. O Manuel Queiroz, não é admissível que até agora o CNID não tenha dito nada. Manuel Queiroz, deixa-me só dizer, ontem esteve em direto na CMTV, deu a sua opinião, lamentou naturalmente o sucedido. Mas uma coisa é o Manel... E explicou que o Gustavo não fez nada mais do que era a sua profissão. Mas outra coisa é a instituição Clube Nacional de Imprensa Esportiva. Por isso e por outras coisas, eu gosto muito do Manel, sou amigo do Manel há mais de 20 anos, trabalhei junto com ele, mas o CNID tem de tomar posição em forma de letra. Não é só ditaitar. O que fez recentemente sobre outro assunto, e bem. E depois ao sindicato, que até agora também deve ser feriado, por ser tolerância de ponto e, portanto, até agora não se manifestou. Portanto, há aqui várias coisas que eu acho que são importantes. Um antigo jornalista que tem
por maioria de razão, o Gonçalo Guimarães, que, repito, não o conheço, mas foi muitos anos jornalista de um diário desportivo de grande gabarito, cresceu ali como jornalista e, portanto, sabe o trabalho dos outros. Tem a obrigação de reconhecer o trabalho dos outros. E eu creio que não se terá passado nada de mais. Ele esticou o microfone quantas vezes o terei feito com a idade dele, às portas dos estádios, não havia nada disto de estranhos nem coisa parecida. As pessoas não são obrigadas a responder, não são obrigadas a permitir essas perguntas. Agora, outra coisa é aquilo que ele diz, fazer as vezes que forem necessárias depois do que se passou nos Açores. E, portanto, acho que o Gonçalo Guimarães, como assessor, e logo vai sentar-se ao lado do José Mourinho após a conferência de imprensa... Já tens essa confirmação? O Benfica não fez nada, portanto, acho que não vai haver outra solução sobre isto, não é? E creio que ele não está obrigado, eu acho que manda a educação que ele esclareça, se calhar até antes de entrar Mourinho, o que é que se passou e porque é que se passou. Pode ter a versão dele e eu respeito isso. Agora, há uma coisa que eu sei, e não é pelo Gustavo ser desta casa, o Gustavo é um repórter à séria e em nenhum momento o vi ele já no meio das claques, à porta do Estádio do Dragão, à porta do Estádio da Luz, à porta do Estádio de Alvalade. Eu nunca o vi ser indelicado com ninguém. Pelo contrário, ele até às vezes, eu até lhe digo que ele é E deixa-me realçar, se também me permitires, nesta situação, e ouvimos a resposta do Gustavo, o Gustavo também não foi indelicado com o Gonçalo, Portanto, disse apenas que, primeiro que fez-lhe o pedido que não voltasse a acontecer a situação de lhe dar uma palmada. Ainda por cima, que ingenuidade do assessor de imprensa do Benfica. É que não é só a Câmara e ouvir-se, é que ao lado do Gustavo estavam outros jornalistas. Não estava só o Gustavo. Isto não foi só um tete-a-tete. É preciso perceber isso. E, portanto, vão, de certeza, não me vão repreender por esta inconfidência. Sei que alguns ficaram incrédulos com esta situação, porque primeiro nem sabiam o contexto, não falei com ninguém que estivesse lá, sei que estavam vários, porque isto é preciso perceber, e eu vou reiterar, era um momento UEFA. Era um momento de Liga dos Campeões. Isto não era uma abertura de 15 minutos do Benfica de um treino. Não. Isto era um momento UEFA. O Estádio da Luz hoje é o estádio da UEFA. E quando é que joga ao Porto, o Dragão é o estádio do Porto e o de Alvalade é o estádio da UEFA. Não é neutro, mas é quase. É preciso perceber isso. Quando entrarem logo os 60 e tal mil espectadores, vão ver que está toda a publicidade tapada. Só há símbolos da UEFA, por isso é que querem o dinheiro ao fim da competição. E, portanto, eu acho que duas coisas que eu creio que têm que acontecer nas próximas horas, e é ou o Benfica via comunicado, ou eu acho que deveria ser o Gonçalo, em dois momentos pegar no telefone e logo esclarecer isto, se é que tem alguma coisa para esclarecer. 2, momento UEFA. 3, comunicados do CNID e do sindicato, acho que se justificam num momento como este. E finalmente, deixa-me fazer uma pergunta. Eu não tenho resposta para ela, espero que o Benfica tenha. E já aconteceu no tempo do Ricardo Lemos. Eu não sei quem reporte. Há um diretor de comunicação do Sport Lisboa e Benfica que trabalha diretamente com o presidente, já era com o Vieira, agora é com o Rui Costa, que é o Pedro Pinto. Eu creio que o assessor do futebol profissional não reporta diretamente a Pedro Pinto. A quem é que reporta no futebol profissional? É o diretor-geral? É o presidente da SAD, que é Rui Costa, ou é o Mário Branco? Estas coisas também devem ser, porque o Gonçalo Guimarães, que reitero, não conheço, tem que reportar a alguém. E nesta hierarquia desconheço.